serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui a gente está naquele contexto onde Jesus estava conversando com Nicodemos, né? Jesus disse para Nicodemos, do mesmo jeito que o Moisés teve que levantar a serpente no madeiro, né? Levantar a serpente no deserto para aquelas pessoas lá serem curadas das suas chagas, ele também ia ter que ser levantado no madeiro para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí vem essa ênfase que a gente conhece desde criancinha, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquela estava falando quase agora do nosso pecado, que é não crer em Deus, e mais ainda, não crer em Deus manifestado, né? Não crer em Jesus. E a gente pega esse texto, a gente sempre pensa que é um texto evangelístico, né? Ah, não, isso é para quem nunca ouviu falar de Jesus, mas aí que está, esse texto, ele só pode ser falado para pessoas que já tiveram algum contato com o amor de Deus, algum entendimento da graça de Deus, né? Claro que Deus é Espírito, e aí você pode, por exemplo, numa cadeia, que é um lugar onde tem muitos religiosos, porque o cara é malandro, mas ele acredita em Deus, ele acredita naquele Deus que pune, aquele Deus que mata, aquele Deus que estoura a cabeça. Então, é até fácil você pregar o Evangelho para quem está encarcerado, mesmo que no cárcere você vai encontrar gente de coração muito duro, né? Gente que está condenado, mas não abre mão do próprio ateísmo. A gente consegue pregar o Evangelho para os encarcerados, porque geralmente os que cometeram crime, né? Os que não cometeram crime são inocentes, eles são muito tentados ao ateísmo, né? Sem saber assim, por que Deus deixou esse tipo de coisa acontecer comigo. Isso é assim, é uma febre no Brasil, né? A quantidade de pessoas que estão presas que não cometeram crimes. E aí nós aqui de fora, principalmente cristãos, acreditamos que se elas estão presas é porque elas estão devendo alguma coisa diante de Deus ainda, para piorar, que agora a prisão virou lugar para corrigir o pecado dos outros. E não é isso, né? Então a pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, ela fica tentada até a duvidar da existência de Deus, porque ela não consegue entender, porque ela está ali, sabe-se lá por quê, que é o mesmo princípio, né, dessas instantes de morte que está tendo agora de adolescente, né? Um sai do culto, é morta, a outra está voltando do trabalho, é morta, e a coisa está bem violenta, e as pessoas dizem, mas por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Mas, para nós que estamos livres, o texto, você vai chegar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, por exemplo, e vai falar, olha, quem crê em Deus não é julgado, mas quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Você vai dizer isso o quê? Para um cara que tem uma cultura hinduísta, budista, né? Um cara que tem uma cultura islâmica, ele não consegue nem entender isso. Então é importante a gente entender que quando Jesus disse originalmente essas palavras, ele estava falando com um grupo de judeus aqui, na verdade, ele estava falando com o mestre dos judeus, que era o Nicodemos. E ele está dizendo, vocês que conhecem toda a escritura bíblica que o Moisés legou para vocês, que o Esdras legou para vocês, né, que o Esdras foi que deu uma organizada no Antigo Testamento, vocês precisam confiar em Deus, do jeito que a Carla estava falando aqui no culto, né? A gente precisa aprender
Duas coisas. Primeiro, que a gente precisa confiar em Deus e que quem confia em Deus mesmo vai receber Jesus. Vai entender que Jesus é a manifestação de Deus. E é legal que Jesus nunca diz claramente para aquele público imediato que ele é Deus. Porque para aquele público imediato, ele é o Filho de Deus, no sentido de que ele é o homem que Deus tinha prometido que iria enviar. Eu fico assustado, né? Por exemplo, com o pessoal escandalizado com o negócio do carnaval, aí às vezes as pessoas começam a sentir uma ira de Deus contra o Brasil e já acham que essa ira tem a ver com o carnaval. E a gente está num país que, no máximo, tem uma tradição católica. Aí agora está começando a formar uma tradição evangélica. E nenhuma dessas duas tradições aí virou Deus para ninguém, a bem da verdade. Tanto é que nós somos egressos de uma igreja evangélica, de alguma igreja evangélica, digamos assim. Porque o protestantismo e o catolicismo não revelou Deus para ninguém. Então, nesse país onde eles não conseguiram ver Deus pela via religiosa, você tem todo um movimento social de resgate de cultura africana, que eles entendem que Deus se manifesta por aquelas pessoas, e não adianta eu do lado de cá ficar assim, e aquilo é entidade, porque esse não foi o movimento de Jesus. Você nunca viu Jesus indo para cidades da Galileia, que eram cidades muito misturadas, fazer um movimento de luta espiritual. Você vai ver Jesus se encontrando com o cara que pulou do cemitério na frente dele com legiões de demônios. E aí Jesus Jesus fala assim, não, fica na cidade e testemunha tudo que o Pai fez em sua vida. Mas ele não cria um movimento de purificação daquela cidade, né? Frases do tipo, não, essa avenida de Deus, essas coisas que a gente fica parecendo animal marcando território, a gente tem que fazer um xixizinho em algum lugar para marcar aqui que isso aqui, o crente passou aqui, e tem poder, o lugar está purificado. Não. Deus amou o mundo de tal maneira, e eu sei, eu tenho conhecidos que são dessas religiões batistas africanas e por algum motivo ainda não se converteram àquilo que a gente julga como conversão, mas que eles ouvem a voz de Deus lá, eles têm a ética deles lá. Aí a gente pensa assim, não, mas como nós somos um país, o Brasil, que temos consciência das coisas, então se a pessoa não viu é porque ela não quis. Deus nunca se preocupou com essas questões. O papo de Deus é com a gente. E aí, vocês que conhecem a minha palavra, confiam em mim? Quem confia em mim, ama o mundo de tal maneira igual eu amei. Amar o mundo de tal maneira não é ficar revoltado com o mundo, não é querer converter as crenças do mundo. Na verdade, Jesus disse, né, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. Ou seja, na verdade, quem do mundo tiver de ser atraído para vocês, será atraído. Esse é um lado do amor de Deus derramado pelo mundo. Que o mundo vai ver na gente alguma coisa e vai começar a nos procurar acerca disso. E o outro lado é que ele falou, ide por todo mundo. Então vocês têm de ir ao mundo. Mas ir ao mundo não é quebrar o bloco carnavalesco, não é quebrar o terreiro de quem quer que seja, não é fazer isso, porque isso no Brasil é muito delicado mesmo, é um racismo. Porque a gente fica sonhando, a gente tem raiva do carnaval porque ele tem todas as africanidades presentes nele. Mas a gente não fica com tanta raiva assim no Dia das Bruxas, não. Não existe um movimento evangélico para o dia 31 de outubro você ir invadir as macumbas de branco. Não existe isso. Né? Mas o carnaval nos preocupa. Eu adoro carnaval porque eu descanso 4 dias. Né? É 4 dias para descansar, talvez assim 4 dias para acampar, alguma coisa assim. Agora, ficar em casa enfesado, porque o outro colocou um orixá para passear na Sapucaí. Deus que amou o mundo de tal maneira, não pensa assim. Mas Deus exterminou os cananeus. Isso é como a mensagem chegou para Israel, porque na verdade, quando as pessoas têm envolvimento com determinadas divindades que eles acham que são Deus, a única maneira de Deus se revelar a essas pessoas é pelo meio que elas conseguem. É igual Deus se manifestando para o perverso, o bandido. Ele vai só se converter morrendo na prisão mesmo. Mas isso quem faz é Deus, não somos nós. Eu não vou chegar na prisão, tá vendo, perverso, vai morrer na cadeia. Não posso falar isso com Deus na minha oração. E Jesus, salve esse cara, nem que a linguagem que ele entenda seja da tragédia mesmo. Mas para ele, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama até perverso religioso, como é que Deus não vai amar aquele pessoal que andou lá na Sapucaí? Né? Então as pessoas já, assim, aí eu estou lascado, né? Porque a primeira doença que apareceria, a culpa vai ser do carnaval. Mas a culpa é do carnaval. A culpa é porque brincaram com Deus no carnaval.
E é o carnaval do Rio de Janeiro, e talvez o carnaval da Bahia, que é, né, as africanidades estão lá, e a gente é mais racista do que a gente consiga imaginar. Não é uma preocupação ainda com o Evangelho, é a preocupação de mostrar qual Deus é maior. Né? Então, quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que não enviou o seu único filho, está dizendo Deus amou o mundo de tal maneira como ele continua amando, ele continua pagando mico por esse mundo, ele enviou o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Ele nem está dizendo que para que todo mundo, é porque todo mundo vai crer. Ele está dizendo que todo aquele que nele crê não vai perecer. E ele está falando sobre tudo isso com o religioso, porque onde Deus tem a maior parte dos incrédulos é entre nós. É entre nós é que existem os incrédulos. Por que entre nós existem os incrédulos? Porque somos pessoas abençoadas, guardadas por Deus, com promessas, com um monte de coisa, e a gente faz exatamente o que a Carla falou. A gente entrega a nossa vida ao culto da milícia celestial, que é uma expressão bíblica, né? Que é o culto da milícia celestial. Deus chega para você e fala assim, olha, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e Deus as sustenta. O lírio do campo tem uma beleza maior do que toda a glória do Salomão, porque a beleza que o lírio tem é a beleza que Deus deu, a do Salomão foi negociação política. Então, confie nesse Deus que cuida do lírio, que cuida dos pardais, né? Os 2 pardais não valem 50 centavos? Então, quanto mais você, se Deus cuida de um pardal que as pessoas nem querem comprar, que é uma praga aos olhos dos homens, quanto mais vocês, homens de pequena fé, disse Jesus aos seus apóstolos e a nós. Aí, as pessoas lá de fora, elas fazem a fezinha delas, porque elas não tiveram contato com Deus ainda. Agora, nós que tivemos contato com Deus, que estamos neste momento tendo contato com Deus através da sua palavra, o que a gente faz? Acabamos a nossa reunião e a gente vai fazer o quê? A gente vai correr atrás das coisas deste mundo. E aí, para abafar toda a nossa ausência de fé em Deus, a gente começa a ver diabo na Sapucaí, diabo na vizinhança, diabo na vila não sei da onde. A gente vai ver diabo em tudo quanto é lugar, e o diabo é você que não confia em Deus. Por isso que ele fala assim, quem nele crê, já está salvo. Agora, quem não crê no unigênito de Deus já está condenado. Ele está falando isso para quem que diz o texto bíblico? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso, a graça e a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Então, se eu já tenho algum parâmetro para crer, foi Deus que me deu esse presente de conseguir crer. Tem gente que não consegue crer. Né? E Jesus nunca se furtou a mostrar essa realidade. Quem é que Jesus mostra que foi para o inferno? Um certo rico. Ele não bota nenhum nome, porque só Jesus sabe o que é um certo rico ir para o inferno, e só Jesus sabe o que é um rico ficar no inferno. Mas ele falou que um certo rico foi para o inferno. E ele contou a história como ela podia ser contada até os dias que ele estava aqui. E ele fala, quem é que foi para o céu? Quem a gente acha que não foi para o céu? Lázaro, o mendigo, que deveria ter uma autoestima tão ruim, a ponto dos cachorros lamberem as feridas. Né? A mendicância é uma mistura de baixa autoestima com uma opção. Eu não quero me socializar, eu quero ficar aqui, eu não sei dormir num lugar, no conforto. Às vezes os governos tentam fazer alguma coisa por essas pessoas, mas elas não querem. E aí esse cara, quando eu lembro quando eu fazia faculdade, a gente consegue encontrar moradores de rua com muita ética, né? E uma das que impressionou a minha turma de psicologia foi uma travesti. Na época era esse nome que se dava, né? Não sei, essas nomenclaturas mudam toda hora, mudam rápido, né? Mas na época era uma travesti siliconada, e ela ia de morador de rua em morador de rua, anunciando o Evangelho de Jesus. E ela deixou os estudantes da minha sala, todo mundo pasmo, assim, de derramar lágrimas. Muito provavelmente ficou todo mundo comovido com o que ela falou, mas quem se converteu foi o pessoal da rua. Aí a gente faz a leitura, segundo o curso de testemunho, mas se Deus é com essa pessoa, por que ela está siliconada? Por que ela está mendigando pão? Por que ela deve estar se prostituindo para viver? E aí, Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus continua se revelando aos Lázaros, que vão morrer sendo lambidos por cachorros, às travestis de beira de BR, que vão morrer assim, ao meu avô, que foi um alcoólico, né?
até o fim da vida dele. E aí você fica assim, nossa, Deus se revelou ao meu pai de maneira estrondosa, tirou meu pai de Recife para cá e fez promessas até para gerações vindouras dele. Mas esse Deus que se revelou ao meu pai não se revelou assim ao meu avô. Então, o meu pai, se torna alcoólatra, ele está sendo julgado, ele vai para o inferno. Agora, o meu avô que não conseguiu sair do alcoolismo e exerceu a justiça que ele conseguia exercer, é o que Jesus falou. Lázaro morreu com os cânceres na sua ferida. Seu avô morreu em meio ao alcoolismo que ele não conseguia crer. Porque conseguir crer é uma graça dada por Deus. E isso não vem de vocês. Jesus falou isso. Jesus falou isso para quem entende de Bíblia, né? Para quem escreveu a Bíblia, quanto mais para nós, que custamos a ler a Bíblia, que está em versão clássica. Olha, você só crê em mim porque isso vem de Deus. Se Deus não concedeu que alguém cresce nele, então, e agora? Não, se Deus não concedeu que alguém cresce nele no tempo e espaço, Deus amou o mundo de tal maneira que ele continua amando o mundo, seja nessa vida, seja na vindoura. Mas é claro, todo aquele que ouve essa mensagem em vida, entende essa mensagem e rejeita, porque a rejeição não é um ato de quem não entendeu. A rejeição é um ato de quem entendeu. O que é o divórcio? O que seria o repúdio no Antigo Testamento e o divórcio nos nossos dias? É que você viveu com a pessoa, conheceu a pessoa, e aí você passou a... Eu não quero, não gosto, não dá. Né? Se é assim as relações horizontais, imagina as relações verticais do ser humano com a divindade. O ser humano que não crê em Deus é um ser humano que rejeitou a Deus. De maneira que eu tenho muito mudado o foco do meu aconselhamento, né? Porque sempre chega alguém assim, não, porque eu tenho que namorar só com alguém da igreja. Mas você nunca parou para pensar, talvez nem o próprio Paulo tinha percebido isso. Mas quando ele fala, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele estava falando, inclusive, era de crente colocar esse em julgo desigual com alguém que se diz crente, que conhece tudo da santidade de Deus, mas só anda do jeito que o diabo gosta. O outro lá fora que você acha que é incrédulo, ele nem é incrédulo, ele nem creu. Como é que ele vai ser incrédulo se ele não creu? Se ele nem teve parâmetros ainda para rejeitar isso. Incrédulos somos nós, que conhecemos tudo, que temos a palavra de Deus na mão, que temos a manifestação de Deus no nosso dia a dia, e conduzimos a nossa vida como aqueles que não tiveram essa revelação. Por isso que esse é o pecado. Né? Não é questão de... o ser humano tem medo, o ser humano tem pânico. Se essa casa aqui, se aparecer um rachadão aqui, vai todo mundo sair correndo. Isso não é falta de fé em Deus. Isso é instinto de sobrevivência. Agora, quando Deus aparece pra gente, ou Deus faz promessa pra gente, ou Deus diz pra gente assim, não falei nada com você, eu te dei um cérebro, vai ler as Escrituras. Você não lê RPG? Por que não lê as Escrituras? Você não tem aquele jogo online de 48 horas por dia? Por que não lê as Escrituras? Você não é aquela pessoa que está estudando para passar no vestibular de medicina? Por que não lê as Escrituras? Você não se sacrifica para alguma coisa que você crê, mas por que você, tendo nascido na minha luz, não lê as Escrituras? Nem que seja para falar assim, li e não gostei. Esses são os pecados que a Carla começou a falar aqui no curso, que todos nós pecamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e todo mundo aqui que teve alguma experiência com Deus entende que é essa tal maneira. Porque, meu Deus, o que Deus vai se manifestar para mim? Só Ele amando de tal maneira mesmo. Para Ele perder tempo com um ser tão devagar, tão improdutivo, tão sem amigos. Eu mal consigo fazer conchavo com a minha família. Como é que eu vou reunir pessoas para... Aí Deus está assim, foi por isso que eu me revelei a você. Você não tem absolutamente nada para oferecer. Você só tem uma característica, é um cacto, né? Você só desperta... Ai meu Deus, eu encostei nele e machuquei meu dedo. E o cacto em si não é nada de ruim, mas né, a gente machuca. Aí Deus fala assim, pois eu chamei o cacto, aquilo né, que o Malafaia leu para o Bolsonaro, mas leu de maneira errada, é o que o Paulo entendeu para a gente de maneira certa. Dizendo, olha,
Vocês não perceberam que Deus nunca chamou as coisas? E aí Deus não está banalizando o cientista, nem o cara que tem competência humana. Ele está dizendo o seguinte: vocês que foram chamados para crer no tempo e espaço, vocês não estão entre os cientistas, entre o cara que tem uma... Eu fico olhando aquela Samia Bonfim, meu Deus! Vamos pensar assim, ela nem precisa de dons. Que a mulher consegue enfrentar os poderes ali, ela está ali para isso, ela foi eleita para isso. Eu falo assim, eu não consigo nem conseguir ser ouvido, né? Me peça a palavra, você fala e todo mundo começa a falar junto de você. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo nem começar a falar. Aí vem a Sam e puxa todo mundo, faz 500 e tantos deputados prestarem atenção no que ela está falando. Isso não quer dizer que o fato de Deus ter se revelado a mim, que Deus rejeitou a Sam. Ele está falando sobre revelações do reino de Deus. Né? Porque Sam é na política, Freud na ciência psicológica, né, Grambel nas telecomunicações e por aí vai, são pessoas que tiveram a sua contribuição humana e tudo é dom de Deus. E quem disse isso foi o cara que é irmão de Jesus. Né? Ele falou, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Aí nesse sentido, Michael Jackson, que tirou as danças marginais da marginalidade, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não pode haver sombra de variação. Ou seja, tudo que até o capeta consegue fazer de bom veio de Deus, porque nele está toda a bondade, nele está todo o amor, ele é a fonte de toda a bondade, de toda a vida. Agora, o contraste, então, não é para falar, Sam, então não foi chamado por Deus, por isso que ele é assim. Não. Quando Deus disse isso, é para eu enxergar diante dele todo dia e falar assim, realmente eu sou um publicano mesmo, né? Eu não tenho capacidade mesmo, nem de ser ouvido por quem dorme comigo à cabeceira da cama. E aí ele fala assim, pois é, foi a vocês que eu confiei uma mensagem tão sublime. E aí o Paulo fala, para que ninguém se glorie, porque a gente logo se gloria. Ai meu Deus falou isso comigo, ele me deu um entendimento diferente das escrituras. Ó, Deus falou que ele me dá o dom da sabedoria. Então, muito obrigado, você deu um colo ao profeta, você vai receber aquela voz do profeta, mas o profeta sou eu. E ele está dizendo, não gente, o texto ele é todo humilde, né? Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? Deus nem precisava amar o mundo. Ou seja, toda a criação de Deus é a pura graça de Deus, porque Deus precisou fazer alguma coisa. Ele é tão Deus que ele se basta. Se ele está em todas as coisas, ele se basta. Mas aí ele foi, criou o tempo e espaço, e aí criou a gente no tempo e espaço. Nós somos o puro tempo e espaço. Enquanto a gente está aqui, ó, o tempo está passando e a gente está envelhecendo. Porque nós somos tempo e espaço. E Deus amou essa coisa fugaz, essa coisa que vai passar. E aí, o que é crer nele? Ele fala, olha, Deus me amou, eu vou continuar saudando o Samia Bonfim, vou continuar lendo os teóricos das ciências, mas eu preciso entender que eu estou numa outra vibe, eu estou numa outra categoria de procedimentos. E não é para usar isso contra os outros, não, é para usar isso contra mim. É para todo dia eu olhar para mim e falar assim, isso é graça de Deus, isso não vem de nós. E todo cientista que não conseguiu crer em Deus, cada um será julgado segundo as suas obras, segundo a luz que recebeu. Né? Ah, mas a salvação não é pela graça? Então, a salvação é pela graça. Eu recebi a graça de ter a revelação de Deus. E qual é a minha obra suprema de ter recebido essa graça? É confiar em Deus. Por isso Jesus vivia falando com os apóstolos, homens de pequena fé. Vocês têm uma fé muito pequena, mas vocês estão comigo. Vocês já viram eu acalmar um mar, que para eles era um mar, porque a gente pensa assim, que mar? A Galileia era uma lagoa. Uma lagoinha de 25 quilômetros, acho que é isso mesmo, 25 quilômetros de extensão. Um pouco maior que a Lagoa da Pampulha, que são 18, né? Mas quando você está dentro de uma água, não precisa ser uma lagoa. Basta vir um jato de água na sua cara e falar, ai Senhor, vamos perecer. Então, até quando a gente entrega uma palavra profética para alguém, a gente esquece da fenomenologia, né? Que é isso. Quando Deus fala assim, virá um grande... vai ser um tsunami. Quem já foi vítima de dentro das enchentes que de vez em quando aqui na região da Pampulha,
sabe o que é um tsunami. Do ponto de vista geográfico não aconteceu nada. A água encheu aí. Aí quando você está de cara com a onda, aquilo ali, o mundo acabou para você. E aí às vezes a pessoa, eu lembro do pastor Antônio, que pregava nos Gideões, que morreu no voo da TAM de 2007. Ele, nos dias antes de ele morrer, ele teve um sonho repetido, que ele via um monte de sacos pretos, e aí de repente escurecia tudo. Ele estava vendo, era o incêndio do avião da TAM, que estava saindo do Rio Grande do Sul para pregar em um lugar de São Paulo. E aí, só que ele pregou naquele mesmo dia, né? Falou a pregação dele. Irmão, Jesus está voltando. E sim, Jesus voltou para ele. Né? E não tem nenhuma mentira nisso não, porque quando Deus está falando a sua palavra como Deus é eterno, Ele está falando com a gente da maneira como a gente enxerga. Né? Igual eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando que Jesus... foi a pastora Nadia ontem, estava vendo um videozinho dela, e ela falando que Jesus está mostrando que aconteceu um acontecimento no Brasil e que Ele estava voltando. Olha, todos nós temos de estar preparados, porque, né, esse incêndio, esse tsunami, esse afogamento pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, se por um lado Deus entrega suas palavras no sentido geral, Ele também entregou suas palavras no sentido particular. E aí, confiar em Deus é você, inclusive, saber interpretar essas questões. Então, quando o texto fala que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, Ele está falando sobretudo desse nosso mundinho religioso, né? Que a gente acha que crer em Deus é seguir regrinhas, ter determinada conduta. Aliás, a palavra conduta, né? Não, tem uma conduta, tem um jeito de ser, não sei o quê. E aí quando você é compassivo com qualquer outra coisa, você está se misturando com o mundo, esse culto não vai para frente porque tem pessoas aqui com a vida pessoal esquisita e você não faz nada, mas que poder eu tenho de fazer acerca da intimidade de quem quer que seja? Né? Aí a gente tem tanto medo de virar Eli, porque no caso do Eli é uma coisa gritante. Aí realmente o Eli, ele amou mais os filhos do que a Deus. Porque eu estou aqui exercendo a liderança de um grupo. Aí de repente os meus filhos começam a trazer várias pessoas aqui para o culto para se relacionarem sexualmente com essas pessoas. Aí sim, aí o Eli tem que chegar e falar assim, meu filho, você não está aqui para isso não. Quer fazer galinhagem? Então, por favor, mude-se de casa, vai fazer isso lá fora. Mas aí as pessoas começam a padronizar o seguinte, mano, o seu esmalte é rosa, mas é a mesma rosa que a Daniela Mercury usou. Tá difícil aí, essa cor é Dick Wink, é homossexualismo disfarçado, para crianças. Aí fica essa coisa chata, aí Deus amou o mundo de tal maneira que Deus nunca vai cair nessas babaquices, e Ele esperaria que a gente não caísse nisso. Né? Eu sei que isso tudo é muito sutil, que até eu que estou pregando aqui posso estar e acho que estou cometendo o pecado que a Carla falou aqui no começo do culto. Né? Eu tenho passado nos últimos dias, por exemplo, muito tenso sobre algumas questões. Você fica assim, meu Deus, eu dou prosseguimento a isso, não dou prosseguimento, não sei o quê. E aí, você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente tem que se enxergar. Né? Se a gente vai perder mais tempo com isso, se a gente vai precisar fazer, né, a gente fala eu, né? Eu vou precisar largar isso tudo para lá e dar prosseguimento a outras brigas, né, mais com principados e potestades. Então, existe uma grande contenda do Espírito de Deus, na verdade, uma contenda nossa com o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós, ele fica ali, ele vai se alegrando, ele vai se apagando, ele vai se aquietando. Aí você fica assim, meu Deus, onde está a tua presença na minha vida? Né? Enquanto a gente tem esse santo pânico, ainda tem esperança. Mas, de fato, Deus não veio julgar o mundo. Deus veio fazer com que o mundo fosse salvo por Ele. A gente sempre tem que lembrar que mundo, na pena e na boca do apóstolo João e na boca de Cristo, mundo é uma palavra que a gente pode dizer assim, técnica. Jesus sempre, quando Ele está falando de mundo, Ele está falando do mundo da religião, do mundo das crenças. Porque o mundo que Deus amou de tal maneira é a sua criação da qual a gente faz parte.
Agora, o João fala assim, porque Deus fala assim, Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós vimos isso quando a gente estudou sobre a carta de João. É porque o mundo que Deus amou são as pessoas, as vidas, a sua criação, tudo aquilo que a gente odeia, Deus amou. Agora, tudo aquilo que a gente ama, Deus, Deus odiou, não que Deus não consegue odiar nada, mas Deus rejeitou. Aí quando a gente vai amando coisas que Deus rejeitou, aí é que vem esse termo, né? Que a ira de Deus repousa sobre nós. Não é ira de Deus, gente. Deus é amor. Deus nem combina com ira, mas é a maneira como a gente vai percebendo. Como é que eu, que fui alcançado pelo amor, que fui alcançado pela luz, vou amando coisas que Deus abomina, que não tem a ver com a sua santidade, e vou odiando coisas que Deus ama. Quer ver as coisas que Deus abomina que a gente ama? Que está escrito lá em 1 João. Não ameis as coisas do mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, quais são as coisas do mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E a gente está amando isso. E esse é o nosso pecado, né? Porque Deus amou o mundo. E a gente ama aquilo que a gente acha que é o mundo criado por nós. O que é o mundo criado por nós? Um mundo de invejas, um mundo de disputas, um mundo de insegurança, um mundo de investimento. Eu preciso investir porque eu preciso ter mais do que o outro. Um mundo tão terrível da religião, que o capitalismo na religião hoje em dia é quase a quarta pessoa da Trindade. Se você for falar C de capitalismo numa aula, você já tem 50 alunos levantando assim, professor, mas e isso? Eles ficam com medo, porque eles vão ficar pobres, porque o grande Deus deste mundo ainda é Mamon. Porque você amar o mundo é você abrir mão do seu capital. Não, mas não estou falando de capitalismo, estou falando da minha sobrevivência. Mas a sua sobrevivência está nas mãos daquele que disse para todos nós que ele dá comida para o pardal. E vai ficar esperando a coisa cair do céu. Não, porque nem o pardal cai do céu. Nada precisa cair do céu. Aquele que vem do céu já está em mim. Né? Que é o que ele vai falar aqui nos versículos subsequentes. Vai dizer assim, João vai falar para os apóstolos, né? Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Olha Jesus reclamando aqui. Tipo, vocês estão reclamando aí que fulaninho agora está pregando e não cair do céu? Não, gente. Eu vim do céu, eu já deveria estar em vocês. Vocês não têm que esperar nada cair do céu, porque o que é do céu já nasceu em vocês. Mas vocês não aceitam o meu testemunho. Vocês não me ouvem. Enquanto eu amei o mundo, vocês me detestam. Vocês me detestam porque eu amei aquilo que eu criei. Agora vocês amam aquilo que eu não criei. O que Deus não criou? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Né? Nada contra a estética, nada contra a arte. É que a gente não pode se deixar levar por isso, né? O que é a concupiscência dos olhos? Está tendo uma briga aí sobre essa menina que foi decapitada, né? A briga do mundo religioso ai meu Deus, só porque foi um homossexual que matou o menino, então agora é crime passional, não é mais feminicídio. Aí está tendo essa briga de um monte de comunicadores evangélicos, ao invés de eles estarem pensando assim, gente, que absurdo que aconteceu com uma menina de 17 anos que teve uma vida ceifada de maneira horrenda. Eles estão preocupados que se o gay matou a menina é crime passional, e se fosse um marido matando a mulher seria feminicídio. Que é a intenção deles, não tem nada disso na lei não. Né? No final das contas ela morreu porque ela é mulher, porque se fosse um homem não iria morrer de maneira tão covarde quanto ela morreu. Né? Continua valendo a mesma coisa. Isso é concupiscência dos olhos. Aí já tem o outro assim, rapar a cabeça dela, porque rapar a cabeça significa talaricagem. Então, morreu, mas não é santa assim não. Ela pegou de alguém que, gente, a pessoa está morta e o Filho de Deus, igual o filho do diabo, falando essas coisas. Isso é a concupiscência dos olhos. E isso dá audiência. Né? Concupiscência dos olhos, são provérbios prontinhos. Que amar o mundo que nada do que não, você é bandido comigo, eu taco na bala mesmo.
todo mundo dá glória a Deus. Concupiscência dos olhos. Porque tem a ver com estética, com aquilo que atrai um caráter muito esquisito, né? Porque esse tipo de coisa me atrai. Se não é a misericórdia de Deus que me atrai, é o meu justicismo, né? Aí aquilo agrada aos meus ouvidos, agrada aos meus olhos, agrada, é igual Jesus falou, né? Os olhos falam do corpo, mas às vezes não é pelo olhar que você é seduzido, é pelo ouvir, é pelo sentir, né? É pela inalação, né? Pelo inalar, pelo gosto, por aí vai. Então, daí até a questão do jejum, da nossa consagração, porque os nossos receptáculos são todos contaminados, né, contra Deus. E aí você vai ver a coisa de maneira mais depurada. Opa, não é assim. Eu acho bonito isso no profeta Daniel, porque ele foi um profeta para um povo que nunca ouviu a sua profecia, e ele era profeta de cabeceira do imperador da Babilônia. E você nunca vai ver ele dando uma de profeteco, né? Não, na qualidade de homem de Deus eu não vou deixar barato nem para esse rei perverso da Babilônia. O João teve que fazer isso com Herodes. O Daniel não tinha que fazer isso com o imperador da Babilônia, não. Até porque Deus falava do imperador da Babilônia com muita parcimonialidade com o profeta Jeremias. Não, fala para o rei da Babilônia que eu vou cuidar dele. E fala para o povo de Israel que todo mundo que for na dele será cuidado por mim. E aí nessas horas, não, esses babilônios põem na mão desse povo, que é o povo santo de Deus, tomara que os filhos deles sejam jogados contra uma pedra. Eu estou assim, gente, os filhos abomináveis aqui são vocês, que receberam tudo de mim, agora vão ter que passar pela disciplina da Babilônia, pois o faraó, ou o Nabucodonosor, é a minha navalha alugada. Ele é o meu instrumento para disciplinar vocês, porque vocês é que são incrédulos. Babilônia nem incrédula não, ela não recebeu a luz que vocês receberam. Né? Então, a concupiscência dos olhos é você ficar encantado com a imagem, até mesmo com a imagem do texto bíblico, né? Porque o texto bíblico é a palavra de Deus, mas ele foi trazido a nós por uma cultura amargurada de Israel. E aí, eles não entenderam muito a disciplina do Senhor nem na Escritura. Agora, quem anda com o Espírito de Deus, que inspirou aqueles homens a escrever, vai falar assim, opa, um cara que escreveu isso conseguiu entender o que ele está escrevendo. Porque o Espírito que o fez escrever isso está mostrando a coisa que ele não conseguiu entender. Então, Deus ama o mundo de tal maneira, como é que a gente sabe que a gente tem esse amor? É quando você age de acordo com a maneira que Deus age. Com misericórdia, com vida, com graça, sem purismo, mas com muita purificação. O que é muita purificação? A gente tem que ter disciplina pessoal. Agora, purismo é você nem ter disciplina pessoal e ficar, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não, não entra aqui não, esse lugar é santo. Tem que se consagrar 3 semanas de vir para o culto. E aí o cara que faz isso é o mesmo que está saindo com um monte de gente do ministério dele. Né? E aí eu já atendi no consultório as vítimas dessas pessoas, que são abomináveis. Né? E é difícil de detectar. Mas para a gente encerrar aqui, é importante a gente ler esse finalzinho do capítulo 3. Ele vai dizer assim, quem nele crê, versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Então aqui ele está dizendo de pessoas, no caso imediato aqui, que tiveram contato pessoal com Jesus e não creu. Né? As pessoas que nasceram para crer. Teve muita gente lá fora que creu como pôde. Você pode pegar, por exemplo, a mulher Cirofenícia, estava com a filha demoniada, e aí ela creu em Jesus, mesmo que depois que Jesus curou a filha dela, de longe, ela continuou lá na cultura Cirofenícia dela. Né? O centurião romano, ele creu em Jesus, falou, eu sou autoridade, então eu sei que o Senhor é autoridade, o Senhor pode mandar a cura de longe, não precisa de pano dando. Aí Jesus está assim, gente, eu nunca vi uma fé igual a essa, porque em Israel eu tinha que ir lá para o templo, fazer cabeça de cabrito, sangrar, e aí esse cara ia falar que eu não sou sacerdote, que eu não tinha direito. O outro entendeu a minha autoridade, mas ele pode ter continuado lá com as divindades romanas dele, que ele creu. Né? Quando Deus nasceu, né, na manjedoura, ele se revelou aos magos do Oriente, a gente que mexia com mística e misticismo, e os magos voltaram para a sua terra, que tudo indica, continuando com a sua mística.
Mas Deus se revelou aos magos, se escondeu de Faraó e dos sacerdotes que estavam lá procurando onde é que a criança poderia ter nascido. Né? Então, quando fala que o que não crê já está julgado, está se referindo a gente que creu, que teve essa graça assim, olha gente, eu sou Deus, eu existo, estou me revelando a você, vou te dar casa, comida e roupa lavada, vou te dar livramento, vou fazer um monte de coisa por vocês. Né? Ah, Jesus, pensando bem, eu preferia Deus. Era muito melhor trabalhar numa multinacional, né? Esses são os que pecam porque não confiam no Senhor. Né? Aí, e o julgamento é este. 2 pontos. Qual que é o julgamento? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui ele está falando de todas as pessoas que tiveram percepção dessa luz, não. Ele está falando com um líder religioso. Olha, a luz veio ao mundo, estou aqui diante de você, Nicão. Então, Nicodemos. Mas, incrivelmente, os homens viram a luz e amaram as trevas. E isso já é o julgamento. Né? E aí, porque lá na Sapucaí fizeram homenagem ao Baluauê. Mas aquelas pessoas nem receberam a luz. No máximo que estão fazendo ali é uma reação ao que eles escutam o resto do ano, né? Porque de março desse ano até fevereiro do ano que vem, eles vão ficar escutando que o Brasil é maldito por causa daquela Sapucaí, que a doença que veio foi por causa da Sapucaí, que a mulher foi degolada por causa da Sapucaí. Aí no ano seguinte eles vão falar, como assim, cara? Eu tenho muito mais ética do que esse pastor aí que está pregando, e eu sei as prostitutas que ele mantém nas favelas, ele está falando mal da minha divindade, eles não conseguem crer em Deus porque a gente não deixa, né? Aí o julgamento é este. As pessoas conheceram a luz, viraram até pregadores na luz, fizeram teologia na luz, mas amaram as trevas. Amaram as trevas. Elas fazem um projeto para elas mesmas. E isso já é a condenação. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. A gente pergunta, o que é praticar o mal? Quem nunca tem informação sobre a luz e pratica o mal? Vai ser julgado do jeito que ele está falando aqui? Não. Não conhece a luz. Praticar o mal é a pessoa ter conhecido a luz, ter conhecido Jesus, ter conhecido o que Jesus pensa e falar assim, não, mas eu prefiro fazer de outro jeito. Talvez a figura mais famosa que a gente tem no Brasil que pratica este mal, e a gente pode dar nome e endereço dessa pessoa, eu não sei o endereço porque tem várias casas, inclusive nos Estados Unidos, várias mansões, é o bispo maior da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é um cara que recebeu toda a luz, e ele pegou toda a luz, toda a inteligência, e ele fez grandes construções religiosas, mas ele nem é um cara crente na intimidade dele. Ele nem tem temor do Senhor. Ele descobriu que falar de Deus e que mostrar que hoje em dia não é mais sacrifício, mas é sacrifício de dinheiro, isso é praticar o mal. Né? E aí a gente pode falar da pessoa pelas obras que ela apresenta. Não posso falar sobre a salvação eterna dele, não, mas pelas obras. É igual um outro líder de uma outra igreja famosa, que tem 4 princípios aqui no Brasil, né? O que esse cara faz na intimidade dele é o cara que conheceu a luz e aí importou uma igreja dos Estados Unidos para cá para abrir um negócio para ele. Conheceu a luz. E aí eu não preciso ficar com medo de falar isso não. Eu sou um ser humano, serei julgado por Deus também. Agora, Jesus disse isso, né, lá em Mateus 7, do 16 ao 21, ele falou, olha, cuidado com os lobos. E ele ensinou a gente a avaliar. Pode uma árvore má dar frutos bons? Então, assim como uma árvore má não dá frutos bons, não se iluda com a imagem. Porque o fruto não é bom. A árvore é bonita, mas o fruto não é bom. Foi Jesus quem disse isso. Porque uma das coisas que atrapalha a gente pregar o evangelho nesse país é isso. O cara fica julgando todo mundo, falando todo mundo. Gente, eu estou falando de coisas que Jesus nos ensinou a fazer. Uma árvore má pode ser uma árvore linda, mas o seu fruto é mau. Aí a gente fica encantado com a árvore, que serve no máximo para decoração, mas o fruto é mau. E aí a gente está falando das árvores literais, não, que são todas criação dele, né? As plantas ditas venenosas, elas são venenosas porque elas precisam se defender. Agora, transliterando isso para as nossas questões de fé, uma árvore que não dá fruto,
comestível, ela é linda. Aí a gente fica encantado com a beleza da árvore, mas ela não alimenta ninguém, né? Produz um monte de outras árvores enganosas, que não dão fruto, que ajudam a destruir o mundo que Deus amou, e ajuda a promover o mundo que Deus disse que não era para a gente amar esse mundo. Então, eu posso falar porque Jesus disse isso. Olha só, assim como a árvore má não dá frutos bons e nenhuma árvore boa dá frutos maus, né? Às vezes a árvore boa é feia, nem atrai, nem serve para ornamentar. Né? Imagina um pé de manga ornamentando aqui na época da manga, então ia ser uma lambança nessa casa. Cara, a árvore boa nem tem aparência para combater a nossa concupiscência dos olhos. Aí a gente fica assim, gente, esse cara está falando mal disso? Mas olha só, e quando que ele vai construir um templo de Salomão? Aí ele diz assim, Baruque, você está procurando grandezas? Não as procure, porque quem tem grandeza é a árvore que produz frutos maus. A árvore que produz frutos bons, ela produz frutos. Ela não produz imagem, não produz aparência. Né? Senão a gente fica muito chocado com as coisas deste mundo que passam. Né? Ela produz verdade, ela produz transformação. Né? Ela produz até multidões, mas como a multidão, ainda de acordo com o curso desse mundo, você não consegue manter uma multidão se não for através do conchavo. E aí Jesus está assim, não ame as coisas deste mundo, não vá dobrar ninguém com isso, não vá bancar empresário. Tem empresários que são maravilhosos, mas no meu reino não. No meu reino você vai ser empresário não, porque o empresário precisa lucrar e eu preciso salvar. Então o julgamento é este. Qual que é o julgamento? Você teve diante de Deus e falou, não quero saber disso, esse já é o julgamento. Ele não está preocupado em falar de inferno, que vai arder, que não sei o que, talvez essa linguagem sirva para uma pessoa mais desinformada, porque para mim, para todo entendedor, inferno é já não ter Deus na minha vida, esse é o inferno. Imagina eu rico, próspero, na barba, já sabendo que Deus nem fala comigo. Isso já é o inferno, meu desespero. Né? Graças a Deus eu não vou conseguir nem ficar rico se for desse jeito. Nem preciso viver se for assim, sem Deus. Mas tem gente que tem essa tentação todo dia. Ah, Senhor, se eu tiver conforto e luxo, eu tenho Deus. Outro dia eu estava vendo, e aí eu estou falando dela aqui no contexto, mas ela está lá dentro da luz que ela recebeu. Estava vendo a casa da Anitta. Eu estava falando assim, nossa, Sônia, tipo, tá de inveja qualquer crentinho que acha que Deus tinha que dar aquilo para ele. Mas a casa dela é toda, né, dedicada, tem salas lá, temáticas a todas as coisas que ela acredita. E aí, você pode falar um pouquinho pelas obras. Ela é uma pessoa boa, onde ela consegue ser. Né? Só que Deus vai se revelar a ela. Eu estou dizendo que na revelação que eu recebi de Deus, eu não conseguiria ficar milionário corrompendo tantas vidas. Né? Porque a gente olha assim, nossa, ela chegou, ela alcançou, aí tem um monte de menininhas que vão repetindo os seus movimentos e vão fazendo um monte de coisa e estão mortas. Né? Isso acontece com a estrela da música, isso acontece com a estrela do futebol. Todo mundo quer ser o menino Ney, que para ser o que ele é, ele rouba bilhões em impostos, mas se falar mal disso você vai apanhar, porque ele é mais Deus do que Deus na vida de muitos adolescentes por aí. Né? Então, o julgamento é esse. Gente, vocês receberam a luz. Cuidem, ou seja, cuidado para vocês não irem se tornando diabos diante dessa luz que vocês receberam, desse Deus que cuida tão bem de cada um de nós e, como consequência, tão bem de todos nós. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que esse mundo que foi salvo por ele, eu fui salvo, mas agora eu preciso tirar umas vantagens para mim aqui. Valeu, Deus, valeu, aí o Senhor me chamou, mas agora o Senhor também me deu, agora é comigo. Aí Deus está assim, quem me dera todos vocês fossem como o rei Davi, que foi um ser humano feio do ponto de vista da nossa cultura, matou tanta gente. Mas dentro do contexto cultural dele, ele não fez nada sem me consultar. Ele não fez nada sem estar diante de mim.
E como ele era o homem do tempo e espaço, ele não pôde mudar a geração dele. Mas ele me temia mais do que vocês, que podem mudar a sua geração, não fazem isso e nem temem a mim. Então é isso. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas nestes termos, né?